Vem Espírito, vem reinar o nosso coração, no nosso coração. Vamos continuar a leitura da vida de Santa Rita de Cássia? Bom, nós paramos no capítulo 13, 40 anos no convento. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta te deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Capítulo 13, 40 anos no convento. Durante os primeiros dias transcorridos entre as paredes do mosteiro, Rita teve a oportunidade de averiguar que aquela era a sua verdadeira vocação e também o início de uma nova vida que finalmente podia dedicar a Jesus. Ela desejava ardentemente tornar-se toda sua, toda de Jesus, e dedicar a Ele todos os momentos da jornada. A oração em comum com as co-irmãs, os trabalhos para a comunidade, as visitas aos pobres e aos enfermos, as meditações pessoais, os jejuns e as penitências que ela se impunha e que, dia após dia, tornavam-se sempre mais frequentes e severos. Rita, no entanto, havia compreendido que também as pequenas renúncias e os pequenos sacrifícios podiam ajudá-la a progredir no caminho da perfeição a que aspirava, porque havia descoberto também que algumas pequenas coisas custavam mais que outras, aparentemente maiores e mais difíceis. O seu caráter e a sua inteligência eram por vezes postos à dura prova diante de ordens com as quais não encontrava nenhuma justificativa racional ou que não pareciam ter qualquer escopo de edificação. Obedecer em tais casos era-lhe muito difícil. Certo dia, por exemplo, foi convidada a ir ter urgentemente com a abadesa, que desejava lhe falar. Rita apressou-se a fazê-lo com o coração na garganta, temendo ser repreendida por alguns comportamentos que fugissem às regras de Santo Agostinho, ou em hipótese ainda pior, que tivesse acontecido exteriormente algo que houvesse induzido a abadesa a fazer retornar à vida secular. Fato este que não considera improvável no período do noviciado. No breve trajeto percorrido para ir ter com a abadesa, Rita passou brevemente em revista seu comportamento. Porém, não encontrou elementos tais que comprometessem a continuação de sua vida dentro do mosteiro com as co-irmãs. No extremo da horta, avistou a abadesa que lhe fez sinal para aproximar-se. Em nome da santa obediência, peço-lhe que cuide desta plantinha, regando-a amoravelmente todos os dias. Assim dizendo, tirou uma vara de videira seca de um montão de ramagens prontas para serem queimadas e entregou-a a Rita.
A noviça inclinou a cabeça em sinal de obediência, uma vez encontrado um lugar adequado para nele plantar o minúsculo ramo já sem vida. Raspou o chão com as mãos, cobriu-o carinhosamente com a terra e começou a regá-lo todos os dias com cuidado. De início, aquela estranha incumbência cotidiana foi objeto de alguns risos por parte das co-irmãs, porém Rita soube circundar de amor aquele seu gesto aparentemente inútil até fazê-lo tornar-se, a exemplo do Frei Francisco, sinal de perfeita obediência e de perfeita alegria. Passou-se assim mais de um ano e a abadesa havia já se esquecido da incumbência confiada a Rita, quando um dia, tornando a passar por aquele lugar, seu olhar pousou sobre um viçoso rebento que constituía uma bela mostra por si só, como se procurasse fazer notar. A abadesa inclinou-se para observá-lo mais de perto e ficou pasmada ao reconhecer a vara de videira seca que ela havia dado à noviça, recomendando-lhe, em nome da santa obediência, que o regasse todos os dias. Naquele mesmo instante, ouviu passos que se aproximavam e, voltando-se, viu Rita atrás de si. Ficou ereta, seus olhares se encontraram, mas nenhuma das duas falou. As mãos da abadesa estreitaram em um amoroso abraço o frágil corpo de Rita. Nos dias de hoje, quem passa por Cássia ainda pode ver no pátio que se encontra diante do oratório do antigo mosteiro uma viçosa videira secular que sobe sobre os muros. É conhecida por todos como a planta do milagre. Rita passava muitas horas do dia fechada em sua cela, dedicando-se à oração e à meditação. Esquecia com frequência de responder ao chamado da campainha que convidava todas as irmãs para o almoço ou para o jantar. Estava de tal modo ocupada nos colóquios com seu Jesus que realmente não ouvia a campainha. Assim sendo, era mais os dias de jejuns do que aqueles nos quais compartilhavam um pouco de alimento com as outras irmãs. Certo dia, tinha ouvido com atenção durante a homilia na igreja de Santo Agostinho a resposta de Jesus a Tomé quando este lhe perguntou, todo confuso e hesitante: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondera: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltaram-lhe à mente outras palavras dirigidas por Jesus à multidão que o seguia: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Estas últimas palavras haviam-na sensibilizado de modo particular. Jesus havia traçado o caminho a seguir. Havia pagado o preço mais alto pela verdade que tinha anunciado. Havia dado o maior exemplo de humildade e de dedicação aos outros, a ponto de doar a sua vida. Rita decidiu, desde então, imitar em tudo e por tudo o exemplo do nosso Divino Mestre, esquecendo a si mesma, despojando-se de tudo quanto pudesse ainda mantê-la ligada ao mundo. Antes mesmo de entrar para o convento, havia seguido o convite de Jesus. Se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E havia se despojado de toda a posse. Até mesmo de sua beleza física, havia se despido, cobrindo-se com uma surrada pele de cabra que a fazia parecer selvagem, provocando compaixão ou desprezo a quem a visse. No entanto, o que ela fazia era pouco em comparação com o quanto havia feito Jesus. Também naquele dia, o sino que chamava suas co-irmãs ao jantar para ela soou em vão. Frequentemente, Rita passava a noite inteira em meditação, penitência e oração. Sob a túnica rude, usava o cilício
E se o seu corpo se mostrasse rebelde, lançava mão do açoite com que costumava flagelar-se 3 vezes ao dia. Uma por todos os mortos, outra por seus benfeitores e a terceira por todos os pecadores do mundo. Alimentava-se durante meses de pão e água, jejuava em todas as vigílias das festas, incluindo as que eram dedicadas a Nossa Senhora, celebrava 3 quaresmas ao ano. O único alimento da jornada era muitas vezes a partícula da comunhão, acompanhada de algumas gotas de água para podê-la ingerir. Dormia sob a terra nua ou sob um tabuado, mas a quem lhe fizesse notar a dureza de sua penitência, apressava-se a dizer: a minha alma, no entanto, repousa entre os braços de Jesus. Pela manhã, as irmãs a encontravam com frequência arrebatada em êxtase, com o olhar fixo diante de si, o semblante marcado pelo sofrimento, mas estavam sempre presentes para sustentá-la o convite e a promessa do Mestre. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Mesmo que houvesse passado a noite em vigília de oração e de penitência, Rita não descuidava do cumprimento de sua tarefa no interior do mosteiro e também fora dos muros, aproximando as pessoas doentes e esquecidas. No tempo em que viveu, os mosteiros femininos não eram somente lugares de silêncio e de oração, mas também de trabalho. As irmãs podiam manter os contatos com o mundo exterior, que frequentando as igrejas, particularmente quando chegavam a algum pregador importante, quer dedicando-se às obras de misericórdia, visitar os encarcerados, levar um pouco de comida para os famintos, consolar os aflitos, visitar os enfermos, levando-lhe o conforto da fé. Quanta miséria, quanto sofrimento na cidade de Cássia! Ao esplendor e à pompa dos palácios, contrapunha-se a miséria das moradias dos pobres constrangidos a compartilhar o pouco espaço com os animais. Ao esplendor da mesa dos ricos, repletas de todo o bem, contrapunha-se a miséria mesa de tábua dos pobres, onde mãos descarnadas e sujas disputavam com os ratos a escassa comida. O coração de Rita estava angustiado por não poder ajudar a todos, confortar a todos, curar a todos. Sim, porque Rita, ao retornar à sua cela, multiplicava orações e penitências e implorava a ajuda de Deus para as pessoas que se haviam confiado a ela. E chegaram assim graças e milagres, e simultaneamente começou a propagar-se por Cássia e pelos países limítrofes a fama de que bem-aventurada Rita estava na origem desses fatos prodigiosos. Bom, terminamos então o capítulo 13, 40 anos no convento, toda a sua experiência de mortificação, penitência, jejum, para assim imitar a Nosso Senhor, né? Muito lindo. Vamos continuar então no próximo vídeo, capítulo 14, que está com o título Um Espinho como Presente. O que será que vem por aí? Bom, se esse vídeo e se essa história de Santa Rita está te ajudando a perseverar no seu caminho de santificação, deixe seu like, curta, compartilhe, ajude o apostolado a também chegar a outras pessoas que necessitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.